roteiro meu que vai chegar e um roteiro que será passado para vocês da imprensa para facilitar a coletiva e a gente já começa. Não tem uma lista definitiva ainda, será passada para vocês até o fim. Deputado, 2 senadores é mais fácil, né? 2 senadores. Os deputados ainda estão contando porque está chegando gente, está confirmando pessoas. Aí será repassado a vocês a posterior. Eu só estou esperando o Garigano com o meu roteiro. E minha bandeira. Trazer muito minha bandeira. Calma, vou abrir já. Até às 6 da manhã, 52, né? Até às 6 da manhã, 52. Cadê? O que você está querendo? Estou esperando meu roteiro. Roteiro, que é bom para criar. Meu roteiro, por favor. É o Zeda, é o Zeda. É o Zeda. Quantos imprimiram mais? Quantos? 30 cobre todos os jornalistas? Cobre, né? Tem mais de 30 não. Não tem mais de 30 aqui na frente. Tá. Bom, vocês receberão até o final da coletiva o roteiro do que eu vou seguir agora. Tá bom? Deixa eu... Nossa, tá dando choque. Tá dando choque. É que eu sou meio alto. O troço tá dando choque pra cacete. Boa tarde a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Dito isso, eu e a senadora Damares, deliberado por todos estes guerreiros colegas, mais de 54 deputados e 2 senadores, que depois transmitiremos a lista com os nomes de todos, que interromperam seu recesso parlamentar, deixaram de estar no seio de sua família, em suas bases eleitorais, para estar em Brasília por conta da gravidade que o Brasil vive. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba, indo agora encontrar com presidentes de países de esquerda latino-americanos como uma provocação. E nós, como oposição, queremos dizer que nenhum governo resolve o problema de relações internacionais com provocações, mas sim com diálogo, com responsabilidade, e é o que está faltando ao atual governo. Que ele não venha colocar a culpa na atual oposição ou no ex-presidente da República, para nós, eterno presidente Bolsonaro, que já não é mais presidente do Brasil, que a responsabilidade aqui é única de todas essas sanções que estão vindo, são dos abusos
do ministro Alexandre de Moraes e do desgoverno do atual mandatário da República. Dito isso, gente, nós queremos deixar claro a gratidão do presidente Bolsonaro, que hoje fez questão de dar uma bandeira a cada um dos deputados e senadores, com a data e seu autógrafo, como gesto para a futura geração dos colegas deputados, que hoje fizeram o esforço de estar aqui. Nós, deputados e senadores, também demos ao presidente Bolsonaro uma bandeira para marcar esse dia histórico, o dia de um homem honrado, decente, se apresentar para nós com uma tornozeleira no seu pé e o pior, um pai. E aí eu quero me dirigir aos brasileiros. Se coloque no lugar de um pai que não pode falar com o seu filho. Ora, isso nem na Inquisição existe. Nem aos traficantes, nem aos estupradores do Brasil lhes são cerceado o direito de um pai falar com o filho. Na nossa reunião hoje, estava prevista a participação do Eduardo Bolsonaro por Zoom. Entretanto, não foi possível porque o presidente Bolsonaro esteve conosco. Nós estamos vivendo tempos de democracia muito relativa e para nós, a maioria de nós, dizemos que estamos em plena ditadura. A ditadura da toga se instalou no Brasil através de um governo executivo irresponsável, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal que decidiram desprestigiar o prestigioso judiciário brasileiro. Como deliberação, queremos dizer a vocês, dessas 2 horas de reunião que estivemos ali, nós estabelecemos, quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão, na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Este é o item 1. Item 2. Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Dito isso, são as 2 pautas da Câmara. Para terminar o trabalho na Câmara, nós criamos hoje 3 comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo recesso se houver necessidade. Quais são essas comissões? Uma comissão que vai alinhar entre todos os parlamentares da oposição a nossa comunicação. Comissão essa que será liderada pelo deputado Gustavo Gayer. Nós teremos uma segunda comissão que vai trabalhar mobilizações internas na Câmara e no Senado para que as nossas pautas finalmente sejam respeitadas por ambos os presidentes das casas e que a gente possa votar. Esta comissão será organizada e liderada pelo deputado Cabo Gilberto. A última comissão é uma comissão de mobilização nacional. Esta comissão, porque nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente, é pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos estratégias de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca, porque o presidente Bolsonaro não só tem um exército de parlamentares, mas tem milhões de pessoas nas ruas que darão a ele a voz que o Supremo Tribunal Federal decidiu censurá-lo. Por último, digo que esta comissão
também criada, nós vamos buscar todos os mecanismos legislativos para tirar o Brasil da ditadura da toga. Dito isso, passo a palavra à senadora Damares e senador Magno Malta, que vão dividir o tempo aqui. Quem vai coordenar a última comissão é o deputado Zé Trovão e Rodolfo Nogueira, porque eles entendem das mobilizações do agro e dos caminhoneiros. Senhores, eu vou dividir a minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Eu gostaria de chamar a atenção desse momento, porque ele é muito importante. E os senhores senadores que estão longe, mas a minha fala tem direção para suas famílias, para eles, porque esse é um momento de se redimir. Redimir diante da omissão, do medo, da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu denunciava aquilo que chamava de ativismo judicial. Eles se calaram, se omitiram. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato, é uma falsidade ideológica, é uma mentira, e o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse, e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário e não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto, se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar no time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia, e a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única, quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre. Ele é o megafone do Supremo. Então o que nós temos no Brasil? Um conluio,
um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então o que está acontecendo com os Estados Unidos, que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se alinhou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. Eu sou o autor da tornozeleira eletrônica. E eu não criei aquela tornozeleira, Deus não colocou no meu coração e na minha mente. Para que a tornozeleira, Nicolas, para que a tornozeleira, Sócrates, Damares, fosse usada por inocentes. Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram, que de nada vale, coitados daqueles que estudam direito no Brasil. Então, essa tornozeleira eletrônica não era para a perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar a viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Tudo bem, senador. Perguntas? Senador. Vamos lá. Você quer falar? Pode. Pode responder. O Nicolas vai falar antes, depois eu respondo sua pergunta. Ele quer falar e eu Senhores, boa tarde. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa, ninguém vai acordar para de fato o que está acontecendo. Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui, e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família?
Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre o contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso, simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso.
Valeu, Nico. Liberdade! A líder da minoria vai falar e eu respondo as perguntas. É a última. É a última. Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vê a tirania que se instalou no nosso país. O que estão fazendo ao presidente Bolsonaro é de uma covardia que mostra que a censura, a perseguição chegaram a níveis jamais vistos, onde não existe mais Estado de Direito no nosso país. O que acontece hoje, o povo brasileiro, ao Brasil, é culpa do Lula pela sua política econômica desastrosa e culpa também do Alexandre de Moraes por violar os direitos humanos não só dos brasileiros, mas também de americanos e empresas americanas. Não se deixem enganar por essas narrativas mentirosas da esquerda a respeito disso. Nós, aqui, todos esses guerreiros que deixaram as suas vidas, os seus trabalhos para estarem aqui hoje no recesso, dão um recado muito claro de que nós daremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar a liberdade do nosso país. O nosso suor, as nossas lágrimas e até mesmo a nossa vida. Liberdade ao povo brasileiro já! Perguntas. Liberdade! Você perguntou sobre Eduardo, já vou te responder. Tá. Tudo para o Eduardo Bolsonaro e toda a bancada do PL ou da oposição, nós faremos. No nosso caso do Eduardo Bolsonaro, eu quero garantir que ele vai terminar o seu mandato. Qual é a forma que nós vamos usar para isso? Seja votando matérias legislativas ou com soluções políticas, como uma delas a que você acaba de apresentar e outras, nós veremos o deputado Eduardo Bolsonaro concluindo o mandato dele. É logicamente que com toda essa perseguição em continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Matérias legislativas, algumas que já tramitam na casa, e políticas, uma delas ela apresentou. E tem outras na mesa, nós estamos conversando para resolver. Nós temos várias outras estratégias que nós não vamos falar agora. Na hora vocês saberão, mas só queremos garantir que ele vai cumprir o mandato dele. Vamos próxima. Nós nunca tivemos outra anistia. A única anistia constitucional que existe no Brasil, se você pegar, é total, ampla e restrita. É o texto constitucional. Não existe como inventar matéria legislativa que esteja fora do texto constitucional. Nós conversamos aqui na Câmara, o Senado, o Magno pode falar, a decisão deles foi pública, eles não podem, decidiram não encerrar o recesso. Nós, como parlamentares, nos autoconvocamos e temos aqui presidentes de algumas comissões na Câmara que amanhã estão convocadas e acontecerão essas reuniões. Segurança e Credem. Ela vai responder pelo Senado aqui. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Eu entrei... Vários partidos, não só o PL, entraram para suspender o recesso. Eu protocolei lá, pedindo para que o Senado todo volte, que o Davi convoque, para nós votarmos o impeachment de Alexandre de Moraes. O meu pedido foi nesse sentido. Agora, é bom lembrar que nós não estamos em um recesso como outros anos. Nós estamos em recesso branco, porque regimentalmente nós não votamos a LDO, e quando o Congresso não vota a LDO, é um recesso branco, ou seja, poderia ser convocado, ou nós, de verdade, à luz do regimento, não estamos nem em recesso. Este é o artigo que preconiza do Congresso Nacional. Sim. Ex-presidente da República com a rede social suspensa, não pode dar um bom dia, mais de 30 milhões de seguidores. A liderança pretende fazer alguma coisa diante disso?
A comissão que nós criamos de comunicação vai se reunir agora, então só termine esta coletiva de imprensa até às 19 horas. As 3 comissões estarão trabalhando, entre elas a de comunicação, para nós buscarmos as opções legais, mas queremos garantir que o presidente Bolsonaro estará mais presente do que nunca dentro dos espaços legais, ainda concedidos mesmo com a censura. Nós buscaremos todas as estratégias de comunicação para continuar dando voz a ele. E se ele ficar impedido de ter voz nas redes sociais, nós falaremos por ele e o Brasil também falará por Bolsonaro. Só os presidentes das comissões podem dizer, aí tá. Eu entendo quórum com votação. O Mota está fora do Brasil, não está nem presidindo a Câmara nesse momento. A conversa sim, por telefone sempre. Ontem o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fez uma live, mais uma vez, falando sobre sanções e fez ali algumas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, também a alguns integrantes da Polícia Federal. Nessas lives também, ele já disse ser ali um dos responsáveis pela ação do presidente Trump. Hoje vocês viram um discurso dizendo que os únicos responsáveis são o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Como que está esse diálogo com o Eduardo Bolsonaro e como que o senhor viu essa live que ele fez ontem e passou um pouquinho? O deputado Eduardo Bolsonaro tem de nós todo o apoio pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo em interlocução junto ao governo Trump. Agora eu pergunto ao senhor, se devolvo a pergunta com outra. Vocês acham que o governo Trump taxou o Brasil por causa de Eduardo Bolsonaro? Alguém acredita nisso aqui? Alguém acredita? O presidente Trump taxou vários países do mundo, entre eles o Brasil, e todos que ele taxou já sentou, negociou, resolveu o problema. Vocês vão acreditar que a culpa é do Eduardo? Vocês têm coragem de acreditar nisso? E o Lula dobrou a pauta. Por favor. Mas na carta do Trump ele não fala isso? O primeiro parágrafo da carta do Trump ele não... Bom, vou devolver com a pergunta. Se vocês acreditam nisso, meus parabéns para quem acredita. Então o deputado está blefando? Quando ele fala de lá que foi ele o responsável por isso, ele estaria blefando lá? Eu não vi a live dele, não posso te assegurar se ele está blefando ou não. Mas quando ele diz que ele... Eu não vi a fala dele, eles estão falando. Ok? Vamos lá. Mais alguém? Não? Sim. O senhor falou sobre uma comissão de mobilização nacional ao lado, aí comandada pelo Zé Giovanni e o Rodolfo Nogueira. Isso significa que há um planejamento de greves extensas pelo país? Existe essa pretensão de atravancar o país por essa pauta? Nós dizemos que nós vamos fazer mobilizações. Eles vão começar a reunião agora para decidir que tipos de mobilizações. Por exemplo, já está comunicado e convidamos a todo o Brasil para uma grande manifestação em todas as capitais do Brasil no domingo, dia 3 de agosto, um dia antes do início dos trabalhos legislativos. Então, isso já é decisão. Capitais e em todas as cidades. Agora, outras mobilizações feitas daqui até lá ou do dia 3 em diante serão elaborados por esta comissão liderada pelos 2 deputados aqui citados, deputado Zé Trovão e deputado Rodolfo Nogueira, que vão avaliar quais medidas podem ser tomadas. Nós só queremos dizer que nós, já que as escaladas autoritárias aumentam contra nós, nós aumentaremos o tom das manifestações e de ocuparmos as ruas do Brasil como resposta. Volta Bolsonaro! Para terminar, gente, por favor. O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende dar entrevistas à TV, não pode rede social, mas à TV internacional. Gente, eu não posso dizer, porque isso só quem pode responder são os advogados dele. Ele estaria aqui, aliás, ele está aqui ao lado. Gostaria de dar entrevista a todos vocês, responder perguntas, mas seus advogados o recomendaram não fazê-lo, em especial porque vocês acabaram de ver que enquanto na reunião estávamos e foi noticiado que ele daria coletiva a vocês, veio uma nova censura do Alexandre de Moraes. Então, é a Procuradoria-Geral da República dessa vez. Esta é a democracia relativa que a gente se vive. Se vocês que são jornalistas
que vivem na liberdade de expressão tão defendida por todos nós, não se sentem com o direito de vocês, de jornalista, e não terem uma entrevista de um ex-presidente da República liberado, se isso não fere o princípio do que vocês estudaram nas universidades de jornalismo de vocês, da liberdade de imprensa e de expressão, eu não sei mais o que dizer. Bora. Já foi tentado durante o último semestre, sobre a pauta, tentava essa anistia e não teve sucesso. O que vai ser diferente agora? Várias outras estratégias. Oportunamente, vocês saberão, para isso terem uma comissão trabalhando para analisar e decidir tudo que nós faremos. Não vamos antecipar nada do que vamos fazer. Todas as nossas ações daqui para frente são deliberadas pelas 3 comissões aqui ditas, organizadas, planejadas, e daqui para frente nós vamos ocupar as ruas do Brasil para ser a voz do presidente Bolsonaro que foi emudecida. Gente, eu vou parar. Pessoal, o presidente está aguardando o nosso retorno. Eu agradeço a todos vocês. Parabéns à imprensa pela cobertura e parabéns a todos os meus colegas. Muito obrigado. Força e honra! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro!